Ela é uma das queridinhas da Bolsa e consiste em uma das mais importantes empresas de saneamento básico do país. Claro que nós estamos falando da Sanepar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Construindo os Fundamentos. Vocês escolheram e hoje nós vamos analisar a Sanepar. Após a vinheta, você ficará sabendo sobre a história, modelo de negócio e os principais indicadores fundamentalistas da empresa. Passando para seus mais de 2.720 inscritos. Se você não inscreveu ainda, clica aí no inscrever-se, ative o sininho para receber todas as notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui o nosso disclaimer, o conteúdo disponibilizado neste canal sofre qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento e a tomada de decisão de união exclusiva minha e sua enquanto investidores, hein? Quer saber as principais notícias da Bolsa de Valores? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da Yep Capital, que é um complemento aqui ao quadro Zambelli News, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã. Lá eu posto cedinho as principais notícias que vão mexer com o mercado financeiro. Outra fonte de informação muito boa é o guia do investidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, small caps e até dividendos. Acessa lá para maiores informações. Vamos lá então, como é que funciona esse quadro? Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a história da empresa, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, qual o seu modelo de negócio, onde que ela opera e como ela opera, e por fim, vamos passear pelos múltiplos fundamentalistas da empresa. Vamos então começar a análise falando sobre o histórico da Sanepar. A história da Sanepar é similar à história do desenvolvimento do sistema de água e esgoto no estado do Paraná. Antes de ser fundada, foram criados alguns reservatórios, pequenas estações de tratamento e a adição de flor na água. Somente em 1963, o governo do Paraná, sancionando a Lei 4.684, autorizou a constituição da Companhia de Água e Esgoto do Paraná, que na época recebia o nome de AGEPAR. Somente um ano depois é que a denominação social da AGEPAR se tornou Companhia de Saneamento do Paraná, que nós conhecemos hoje como Sanepar. Em 1969 foi inaugurado o Sistema Iguaçu de abastecimento de água, que tinha capacidade para tratar 1.000 litros de água por segundo. Já em 72, a Sanepar fez sua adesão ao Plano Nacional de Saneamento, iniciando efetivamente as suas atividades de operação, manutenção e administração de sistemas de tratamento de água e esgoto. Em 1979 foi inaugurada a barragem Caiuguava, a primeira grande barragem para acumulação de água no estado do Paraná. No ano seguinte, entrou em operação a estação de tratamento de esgoto Belém, na cidade de Curitiba, capital do estado. Por sua vez, em 1982, foi implantado o Sistema Gerencial de Manutenção, que proporcionou à Sanepar uma visão integrada no atendimento à demanda diária de serviços. Já em 86, o Sistema Passaúna de abastecimento de água teve sua primeira etapa inaugurada. Em 1991, novas políticas de meio ambiente, qualidade total e patrimônio histórico e tecnológico do saneamento foram implantadas, bem como a tarifa social. No ano seguinte, o sistema Passaúna teve sua segunda etapa inaugurada. Já no ano de 1998, foi inaugurada a estação de tratamento de esgoto Atubaçu, com capacidade para tratar 1.450 litros por segundo. Já em 2002, foi a vez da estação de tratamento de água Iraí entrar em operação. No mesmo ano, a Sanepar atingiu 2 milhões de ligações de água realizada. Além disso, por meio da estação de tratamento de água Araucária, foi pioneira em fornecer água para o segmento industrial. Em 2006, a Sanepar atingiu o número de 1 milhão de ligações de esgoto realizadas. 2 anos depois, foi inaugurado o sistema Miringuava, garantindo o abastecimento de água na região metropolitana de Curitiba por mais 20 anos. Já em 2012, a Sanepar atingiu a marca de 2,5 milhões de ligações de água e em 2014 a 1,5 milhões de ligações de esgoto. Em 2015, a Sanepar recebeu o prêmio de melhor companhia de água e saneamento do Brasil e em 2019, a Sanepar atingiu aí mais de 4 milhões de economias ativas de água e mais de 3 milhões de economias ativas de esgoto. Vamos falar um pouco agora do modelo de negócio da Sanepar. Ela trabalha em 3 vertentes: água, esgoto e resíduos sólidos. No que diz respeito ao fornecimento de água, a Sanepar produz e distribui água tratada para 345 municípios no estado do Paraná e um no estado de Santa Catarina. São 168 estações de tratamento de água e mais de 55 mil quilômetros de rede de distribuição. Por sua vez, o modelo de negócio de esgoto proporciona saneamento e qualidade de vida. O volume faturado de esgoto chega a 20,3 milhões de metros cúbicos anualmente.
Os principais benefícios que a Sanepar proporciona para seus clientes nesse segmento é coleta rápida e segura do esgoto residencial, tratamento adequado dos resíduos líquidos. E, por sua vez, com relação aos resíduos sólidos, a Sanepar faz a gestão de 3 sistemas de tratamento de resíduos sólidos urbanos, que atualmente atendem 7 municípios na região norte do Paraná, movimentando 64 mil toneladas de resíduos e atendendo uma população aí de quase 300 mil pessoas. Funcionando através de aterros, a Sanepar tem convênio com as prefeituras das cidades de Cianorte, Apucarana e Cornélio Procópio, oferecendo coleta de resíduos domiciliares, disposição final dos resíduos sólidos urbanos, programa de coleta seletiva e educação ambiental. Vamos conhecer então agora um pouco da composição acionária da Sanepar. Bom, para quem não sabe, a Sanepar tem ações ordinárias e ações preferenciais e também as units, que é a junção dos dois tipos, né? Um pacotinho aí com ações ordinárias e preferenciais. O estado do Paraná tem 302,6 milhões de ações ordinárias e apenas 3 ações preferenciais. Algumas prefeituras detêm aí 5,5 milhões de ações preferenciais. Os acionistas nacionais estão com 140,9 milhões de ações ordinárias e 630,1 milhões de ações preferenciais. E os acionistas estrangeiros, 60 milhões estão aí nas ordinárias e 311,7 milhões de ações preferenciais. No total, então, a Sanepar tem 503,7 milhões de ações ordinárias e 1 bilhão de ações preferenciais, totalizando aí 1,5 bilhão de ações. Vamos ver como é que está a divisão aqui do capital total, então. Do capital total, 54,99% estão com os acionistas nacionais, 24,61% com os acionistas estrangeiros, 20,3% do capital total da empresa está na mão do Estado do Paraná e 0,37% na mão das prefeituras. Agora, o interessante é que o capital votante, olha só, 60% está na mão do Estado do Paraná. Isso porque é o acionista majoritário das ações ordinárias, que são aquelas que têm direito a voto. 22% estão na mão dos acionistas nacionais e 11,9% nos acionistas estrangeiros. As prefeituras do estado do Paraná que detêm ações da Sanepar não fazem parte do capital votante, pois elas só têm ações preferenciais. Vamos falar então agora dos parâmetros fundamentalistas da empresa? Olha esse gráfico, que maravilha! Ele representa a receita líquida da Sanepar desde 2008 até 2020. Nós podemos ver que a Sanepar vem aumentando suas receitas ano após ano. Em alguns anos tem uma certa estabilidade, como 2019 e 2020. O aumento foi pequeno, claro, devido à pandemia da Covid-19, mas a receita está chegando quase na casa aí dos 5 bilhões de reais. Como a gente já mostrou nos episódios anteriores, né, à medida que uma empresa cresce em receita, às vezes os seus custos também acompanham esse crescimento. Principalmente numa empresa de saneamento, onde a gente tem bastante custo aí com infraestrutura, de água, de esgoto, de estação de tratamento. São empreendimentos que demandam muito custo e, claro, vai entrando aí no patrimônio da empresa esses custos. Mas se a receita superar os custos, nós temos aí então o lucro líquido da empresa. Nós podemos ver que aqui de 2008 até 2010 permaneceu ali constante, na base aí de 170 milhões de reais. De 2010 até 2015 teve um certo grau de crescimento, depois espichou para cima. Foi mais exponencial esse crescimento, chegando aí a quase 1,2 bilhões de lucro em 2019. No ano de 2020, por conta da pandemia da Covid-19 e também no represamento de reajustes da tarifa de água, houve aí um decréscimo do lucro, tá? Ficando aí em 1 bilhão, mesmo tendo uma receita líquida um pouco maior. Então os custos aumentaram um pouco, na mesma velocidade a receita não acompanhou, então o lucro ele dá uma diminuída. Vamos seguindo. Vamos falar agora da margem líquida. A média está em 16,60 e a margem líquida atual está em 20,76. Já esteve maior, é bem verdade, mas é uma margem líquida muito boa. Nós podemos ver aí uma melhora operacional da empresa ao longo do tempo, ou seja, ela vem prestando o mesmo serviço, mas está conseguindo rentabilizar esses serviços de forma melhor, seja enxugando custos, melhorando a sua capacidade operacional, e aí você tem uma margem líquida maior. Então, está aqui 20,76% para ela, um número muito bom. Vamos falar agora então do ROI, o retorno sobre capital investido. Foi de 6,83 em 2010, depois espichou para cima, máximo aqui de 13,82, se acomodou na região de 10 e 11, depois espichou novamente para cima, batendo aqui o recorde de 17,49. Como o lucro caiu um pouquinho nesse último ano, né, o ROI aqui está em 14,35.
11,83% acima da média, que é 12,83%. O ROI é o retorno sobre capital investido, que é uma espécie aí de quanto a empresa consegue rentabilizar o dinheiro que ela investe do próprio caixa, advindo aí do próprio lucro líquido, e também do dinheiro dos acionistas, através de uma emissão, por exemplo. Então, ela está rentabilizando aqui 14,35% ao ano, é um número muito bom. Vamos falar agora do preço sobre lucro, que é um indicador fundamentalista para saber o quanto uma ação está cara ou barata com relação aos lucros obtidos por ela nos últimos 12 meses. Então ela já teve aqui um PL de 8,7 vezes, caiu para 6,94, voltou para 9,46, que é o maior valor histórico aí de 2017 para cá, e depois a ação foi ficando cada vez mais descontada, tá? Embora o lucro da companhia tenha seguido aumentando, né? Mas por questões aí de seca no Paraná, por questões aí da falta de reajuste, né, os investidores resolveram vender bastante Sanepar e ela ficou bem mais descontada. Então hoje, o preço sobre lucro dela está em 6,44 vezes aí, 16,18% abaixo da média, que é 7,92 de 2017 para cá. Chegando agora a dívida líquida por EBITDA, que é um indicador fundamentalista que mede aí o grau de alavancagem da empresa, tá? Nesse critério aí, quanto menor, melhor, e pode ser negativo se a dívida líquida da empresa for negativa. Então nós podemos ver aqui que a dívida líquida por EBITDA da Sanepar, desde 2012 até 2015, ela cresceu vertiginosamente. Isso pode ser explicado também pelo aumento da dívida para poder expandir suas operações, né? Como eu falei anteriormente, é uma empresa de infraestrutura, de estação de tratamento de água, de esgoto, de fazer encanamentos para as residências. Então isso faz com que a empresa possa captar mais dívidas, se alavancar e depois ter uma previsibilidade de receitas. Mas vejam que o máximo de alavancagem que ela teve desde 2012 até o momento foi 2,43, que não é lá muito alto, né? Você tem diversos livros fundamentalistas que falam que para empresas que têm uma previsibilidade de receita, como as transmissoras de energia elétrica, as de saneamento, você pode aí tolerar até 3,5 vezes de alavancagem. Depois disso, ela foi colhendo os frutos do investimento que ela fez, né? E foi pagando suas dívidas, foi fazendo aí um processo de desalavancagem. Hoje está em 1,43 vezes, 12,7% abaixo da média, que é 1,64. Então, Sanepar aqui está bem legal no quesito de endividamento. Trazendo agora outro indicador fundamentalista, que é o dividend yield, né? Como é uma empresa de saneamento, a tendência é que ela pague bons dividendos. Então ela começou pagando lá em 2017 2,68, no ano seguinte chegou a pagar 5,44, depois caiu para 4, 3 e hoje está em 4,54%. O dividend yield ele depende muito do lucro líquido da empresa, porque geralmente é do lucro líquido ou da reserva de capital que é feito essa distribuição. Então, se chega um determinado momento que a companhia precisa agora aumentar suas operações para conseguir alcançar mais regiões, mais municípios e mais residências para fazer o tratamento de água e esgoto, ela vai utilizar mais o seu lucro líquido para CAPEX, que é investimentos, e aí sobra menos para ser distribuído por dividendos. Então, ela prefere crescer em um determinado momento ao pagar dividendos. Mas 4,54 aqui não é um mau negócio, está 9% acima da média aí da própria Sanepar. Chegando agora aqui o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Então vejam que ela tinha aqui um crescimento de lucros, né, de 2013 a 2015 na faixa aí de 20% e 25%. Depois caiu bastante, provavelmente por questões de investimentos, tá? Retornou para 20% em 2019 e agora, como o lucro deu uma pequena queda, está aí em 18,74% de crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Né? Que também não é um número bem ruim, mas está longe daquilo que ela já vinha praticando há algum tempo. Trazendo agora o lucro por ação, se após 12 meses você tivesse investido na Sanepar, quanto de retorno ela teria lhe dado por ação? Então nós podemos ver aqui uma reta altamente crescente desde 2011 até 2019, com incrível aí R$ 10,72 por ação. Provavelmente aí ou era lucro represado, ou crédito fiscal, de ICMS, PIS, COFINS, alguma coisa não recorrente, porque realmente nesses 2 anos aqui o split foi bem maior do que nos anos anteriores, tanto que neste ano a queda foi brusca, né? Mas continua num valor muito bom, tá? R$ 3,3 por ação não é nada ruim. Mas como ela vinha de valores bem mais altos, né? Ela ficou devendo aí. Esse lucro por ação, claro, é referente também ao lucro líquido. Então, da mesma forma que alguns indicadores fundamentalistas anteriores, se ela usa parte desse seu lucro para investimentos, esse valor sai da rubrica de lucros e aí prejudica o lucro por ação. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? A Sanepar é uma ótima empresa para se investir? Escreva aí nos comentários. Me fale também se você tem ações da Sanepar e qual o seu preço médio.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue para os amigos. Não deixe de nossos parceiros Zap Capital, Guia do Investidor e acessar nosso grupo exclusivo e gratuito do Telegram. Também não se esqueçam de ir na aba Comunidade aqui do canal e votar na enquete para saber qual será a próxima empresa a ser analisada aqui semana que vem. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!